Olá, estudantes da disciplina de Filosofia 5. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da parte da filosofia conhecida como estética ou filosofia da arte, desenvolvendo hoje esses dois tópicos, a arte como forma de pensamento e estudando algumas concepções estéticas. Nesse primeiro momento, nós vamos partir dessa definição. A arte é conhecimento intuitivo do mundo. Então, nós já sabemos que o conhecimento intuitivo é aquele conhecimento sem mediação. Então, é um conhecimento direto, principalmente através dos cinco sentidos. É uma forma de organização. Então, a arte ela desestabiliza pela sua perspectiva revolucionária, única e inovadora, mas a arte também ela organiza, ela estabiliza as pessoas dentro de uma cultura. Ela se torna elemento comum para todas as pessoas. Por isso diz aqui também que é uma forma de organização. Transforma a experiência vivida em objeto do conhecimento por meio do sentimento. Então, na expressão artística e na criação da arte, o sentimento racionalizado em uma determinada proporção é fundamental, distinguindo sempre sentimento da pura emoção. Não entra aqui a questão da pura emoção, da raiva, da parte apenas emotiva, mas o sentimento. Então, o artista vê e ouve o que está por trás da aparência. É nesse sentido que a filosofia estética se confunde com o próprio método da filosofia, porque é ver aquilo que está por trás, não apenas uma representação do real, porque tantas vezes o real ele é camuflado pela ideologia. Então a arte ela vai ver o que está por trás e vai desvelar, mostrando a verdade artística e desconstruindo a aparência mentirosa e camuflada, né? Então a arte tem essa função. O artista vê o mundo, vê o que está por trás e percebe formas que não podem ser nomeadas. Isso é muito interessante, né? Então todas as formas de artes elas vão para além da nomeação, do discurso ou da escrita. Portanto, explicar uma obra de arte, como por exemplo a Guernica de Picasso, é muito limitado a apenas explicar com palavras. A obra vai estar lá e cada um vai fazer a sua experiência estética, vai fazer a sua interpretação. Isso não quer dizer que a arte não tenha uma certa convenção em determinados aspectos. Então, nós vamos ver agora alguns elementos da filosofia estética, sempre dentro desse tema da arte como forma de pensamento, de expressar um pensamento, uma mentalidade, um conjunto de ideias. Portanto, aqui é a questão da imaginação na arte, é fundamental, né? Por isso que a arte ela vai aparecer a questão da imaginação também para a nossa prática do dia a dia, né? Você como estudante de filosofia precisa desenvolver mais esse pensamento imaginativo. A imaginação ela então é mediadora no processo de entender a arte como forma de pensamento. Então aparece aqui outra palavra importantíssima nesse processo de entender a arte como uma forma de pensamento, que é a criatividade. Você pode até fazer a pergunta para você mesmo: qual é o meu nível de imaginação, de criatividade, de comportamento exploratório, uma vez que a arte, nessa dimensão estética, o comportamento exploratório de sair apenas do aparente, do real, para descobrir o que está por trás, é também fundamental. Então a criatividade produz e dá existência a algo novo, revolucionário e único. Mesmo que a obra seja reproduzida principalmente pela indústria cultural do capitalismo, na finalidade apenas de consumir e de arrecadar e de acumular capital,
a obra ela continua sendo ali única. Por exemplo, a Mona Lisa, né, de Leonardo da Vinci, continua sendo aquela única, mesmo que sejam reproduzidas milhares de outras daquela mesma imagem, daquela mesma obra. Então, esse o comportamento exploratório, nós já falamos um pouco, e também a questão da inspiração. Às vezes, até numa aula, a pessoa vai dizer: eita, o professor está inspirado, fulano está inspirado. A questão da inspiração é fundamental também nesse entendimento da arte como forma de pensamento. E aqui tem algumas partes da função da arte. Nós já percebemos que as manifestações artísticas elas são únicas, são criativas, são independentes, né? Tem toda essa desvinculação, mas também tem a sua função. Aí tem, por exemplo, ali a função pragmática, aquela função mais prática da arte, e também a função utilitarista. O utilitarismo e a pragmática, elas em alguns aspectos são quase a mesma coisa. Basta entender o uso da arte na música, na pedagogia, nas pinturas das religiões, por exemplo, né? Nas esculturas, nas pinturas, nos vitrais, como toda forma de arte é elaborada ali para ter determinados objetivos práticos e também utilitários, né? E também a arte formalista, aquela que vai se ocupar mais da perspectiva formal da função estética. Vejamos aqui agora algumas concepções estéticas, de forma resumida, devido ao nosso curto tempo. Então, o conceito de belo, a primeira coisa, o conceito de belo ele vai ser um pouco relativo, né? Então, cada época, cultura e obra de arte tem seu próprio padrão de beleza, que é uma questão delicada no processo artístico, o padrão de beleza, principalmente nesses nossos tempos de sociedade líquida, como dizia Bauman, né? Então esse padrão de beleza tantas vezes ele é criado por essa indústria cultural, de novo naquela perspectiva apenas de vender, produzir, consumir e acumular riqueza. E com isso há um grande desrespeito às diversidades de belezas, por exemplo, na perspectiva feminina e em todas outras expressões artísticas. Nós colocamos aqui que na contemporaneidade as obras que fazem, muitas obras elas fazem menção ao cotidiano, a tal ponto que o artista cria uma nova identidade de coisas que são usadas no dia a dia, mesmo objetos de consumo. Então, na contemporaneidade é muito expressivo e até comum essas obras de artes que fazem menção ao cotidiano, aquilo que é comum a muitas pessoas, mesmo sendo objetos comprados como uma determinada marca, vai sendo usada nas exposições artísticas e criando obras de artes diferenciadas, únicas e bastante críticas também, né? Vamos ver agora aqui algumas concepções, como o naturalismo realista e o naturalismo idealista, e depois o movimento impressionista. Vejamos aqui, o naturalismo como arte, já desde a Grécia Antiga, né? A aparência se ocupa bastante da aparência das coisas, já está dizendo realista, apresentar a realidade como ela é, e nessa perspectiva aqui, sendo uma arte bastante normativa ainda, que perdura até o Renascimento, né? Sendo que a escultura realista, ela fica um pouco esfriada durante a Idade Média. Mas vejamos aqui, por exemplo, ali tem o exemplo do Discóbolo de Miro. Você pode dar uma olhadinha depois, essa escultura. Ou também o Davi de Michelangelo. São exemplos desse naturalismo realista, que vai considerar muito a questão da simetria, a questão das características normativas do escultor. Então vai ser um objetivismo da obra. Então tem o Davi de Michelangelo também, tem também o Moisés de Michelangelo. No caso do Moisés, dizem que quando Michelangelo terminou de esculpir, né,
bateu na cabeça dele, né, e disse parla, né? Quer dizer, fala. Portanto, é uma obra tão realista, naturalista, que ele teve essa concepção de que realmente estava diante de uma pessoa naquela escultura perfeita, o Davi de Michelangelo, o Moisés, né? Tem o Davi e tem também o Moisés de Michelangelo. Agora tem também o naturalismo idealista, já está dizendo, né? Lembra lá do idealismo de Platão, é mostrar o mundo como desejaríamos que fosse, né? Então o idealismo ele vai ter essa um pouco, digamos assim, de ficção, né? De idealizar aquilo para além do real. Mas no século XVII tem esse momento de ruptura com o impressionismo, o movimento impressionista. Essa ruptura, quando falamos de ruptura na filosofia e na estética, nem sempre é uma ruptura total, né? Alguns elementos de continuidade permanecem, mas acontece essa ruptura, é também a época do aparecimento da fotografia. E aqui nós vamos apresentar 3 obras e 2 pintores desse movimento impressionista. Tem esta obra aqui do nome é Nascer do Sol, ou outra obra como Mulheres no Jardim de Monet. Então ali é um exemplo de impressionismo. Tem também essa bem conhecida, né, Noite Estrelada de Van Gogh. Então esse movimento impressionista vem mostrar essa outra perspectiva da arte, né? Portanto, aqui são algumas concepções artísticas. Nós concluímos essa exposição de hoje de introdução à estética considerando esses 2 aspectos, né? A arte como forma de pensamento, com todos esses elementos, principalmente considerando a questão da imaginação, da criatividade, do comportamento exploratório e da inspiração na arte. E depois apresentamos rapidamente algumas concepções estéticas, existem diversas outras, né? Nós vimos aqui um pouco do naturalismo, realista e idealista e o surgimento do impressionismo. Obrigado a todos e a todas.